Bom dia, Alexandre. Bom dia, Pedro. Bom dia, Isabela. Vocês estão me ouvindo? Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, Diana. Tudo bem? Gente, tive um susto agora. Mudou o horário da aula no Zoom e tive que dar uma rebolada aqui para conseguir entrar no login certo com todos vocês. Enfim. Olha só, tem algumas coisas que eu quero falar para vocês antes da gente começar a nossa aula hoje. Tá? Hoje é mundo do trabalho, mas o recado que eu vou dar agora vale tanto para o mundo do trabalho quanto para a arte. Dia 31 de outubro, às 18 horas, fechou a nossa recuperação, todas as recuperações que estavam abertas. Existem problemas concitados à letra. Eu organizei para vocês 3 recuperações distintas, não foi só uma recuperação para quem precisava fazer as recuperações. Tanto em arte quanto no mundo do trabalho, tinha uma recuperação para o primeiro bimestre, uma recuperação para o segundo bimestre e uma recuperação para o terceiro bimestre. Por exemplo, se você foi bem no segundo e no terceiro bimestre, mas não foi bem no primeiro bimestre, você tinha que fazer a recuperação do primeiro bimestre. Se você não foi bem no primeiro e no segundo bimestre, mas foi bem no terceiro bimestre, você tinha que fazer a recuperação do primeiro e do segundo bimestre. E assim sucessivamente. Né? Você não ia fazer a recuperação de uma coisa que você já tinha ido bem. Entretanto, eu organizei dessa maneira porque eu achei que ficaria mais lógico dentro daquilo que a gente tem visto e tem feito aqui nas aulas remotas. Bom, a recuperação do terceiro bimestre ela terminou no dia 19 de outubro, porque nós tínhamos que fazer o conselho de classe, então eu precisava das notas, de todas as notas disponíveis, até para a gente fazer o levantamento, quem está realmente com problema, quem não está, enfim, né? Todos aqueles trâmites necessários. E aí, eu estendi o prazo de todas as recuperações. Tá? Primeiro e segundo bimestre, as recuperações começaram no final de setembro e foram até 31 de outubro. Então, deu mais de um mês, quase um mês e meio aí de prazo para quem estava com problemas, quem estava com nota baixa, quem estava com média abaixo de 6, estudar a ementa, estudar o conteúdo, fazer as atividades e fazer a prova que eu deixei para vocês na nossa aba de recuperação. Bom, houve um prazo mais curto para a recuperação no terceiro bimestre, mas mesmo assim eu dei um prazo maior para que isso acontecesse. Porque, se eu não me engano, eu abri em 1º de outubro a recuperação, a semana de recuperação do terceiro bimestre, ela estava prevista para a semana do dia 12 ao 17, se eu não me engano. Se eu tiver algum engano, vocês podem abrir o áudio ou mandar pelo chat, mensagem pelo chat para me corrigir. Mas, se eu não me engano, ela estava prevista para iniciar dia 12 e ir até o dia 17. Eu abri a nossa recuperação, se eu muito me engano, do terceiro bimestre, no dia 29 de setembro. Então, 29 de setembro até 19 de outubro, façam as contas, tá? Foi pelo menos 20 dias. Foram 20 dias aí que eu dei para vocês fazerem a recuperação do terceiro e
mais de 1 mês e meio, em média, para fazer as recuperações do primeiro e do segundo bimestre. Bom, ok. O que vem a partir daí? Eu pedi para vocês, nas recuperações, estudarem o conteúdo, né, que estava disponível ali no Ementa, entrarem nas respectivas abas e fazerem as atividades que não tinham sido feitas, aquelas que vocês já tinham feito no bimestre, ok, elas já estavam computadas. Agora, eu queria as atividades que não tinham sido feitas. Pouquíssimos fizeram essas atividades que ainda não tinham sido respondidas, não tinham sido feitas. Você brincar 2 pessoas em 5 turnos, em 2 disciplinas. E fazer a prova. Ok. O que acontece? Se eu fosse fazer realmente uma recuperação como ela deve ser feita, a ideia é, o que você tirou na recuperação, eu substituo até 6 pela média baixa que você tem. Eu não fiz isso. Eu peguei o que vocês conseguiram de pontuação nessa recuperação e somei com a nota que já tinha. Então, tem gente aí que estava com 5 e foi para 10. Por quê? Conseguiu 5, eu falei, não, vamos somar, né? Vai ser melhor. Vamos somar, porque, né, vamos pensar nesse roteiro, nesse cenário da pandemia e vamos ver o que a gente pode ajudar. Teve gente que, por exemplo, fez só a prova e estava com 0 de média. Entende? Daí fez só a prova, não fez nenhuma atividade. Na prova foi bem, tirou 4. Vocês vão ver que algumas notas já foram alteradas. Essa pessoa, nossa, mas eu fiz a recuperação e tirei 4. Bom, lembrando que você tinha 0, não tinha feito nada antes, 0 é melhor que 4. Como você não fez as atividades, né, não tem como eu criar nota e tirar nota do nada. A gente tem que ter uma produção para eu fazer uma avaliação e ver aquilo que você está conseguindo alcançar. O que você conseguiu alcançar foi esse 4. Precisa fazer o restante das coisas, conforme foi pedido. Ok. Se tem gente que não teve a nota alterada, né, e fez a recuperação, bom, é porque tirou 0 na prova e não fez nenhuma atividade atrasada. Então, assim, se eu não tenho a atividade respondida, infelizmente eu não tenho como avaliar. Se você tirou 0 na prova, eu não tenho que somar a média anterior. Infelizmente, você vai ficar com a mesma nota. Tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Não, professora. Ok. Tem pessoas que me procuraram em alguns fóruns perguntando, perdi o prazo da recuperação, você pode reabrir a recuperação para mim? Eu não tenho como reabrir. Tá? Eu vou preferir que entre em contato direto com a coordenação, explique o caso e veja se isso é possível, porque já está fora da minha alçada isso. O que eu pude fazer em relação de prazo, estender prazo, auxiliar nesse ponto, fiz o que foi possível. Tanto é que a escola tinha pedido uma única recuperação, por uma questão de ordenação, inclusive para vocês, né, e até mesmo dar mais chance. Porque uma recuperação para substituir qual é a menor nota, se tem alguém ruim em 3 bimestres, para uma nota só não vai refrescar muito. Então, vamos dar maiores possibilidades, maiores chances a todos. E estender os prazos para que isso aconteça, porque afinal de contas é muito conteúdo, né? Para que vocês, de fato, recuperem, estudem tudo mais, eu fiz o que foi possível. Agora, perdeu um prazo, eu vou pedir para entrar em contato direto com a coordenação e ver aquilo que é possível, tá bom? E aí,
eu me comunico com eles e então eles se comunicam comigo e aí a gente vê o que vai ser feito caso a caso. Combinado até aqui? Ok. Bom, hoje, a aula passada a gente falou sobre análise fundamentalista. A gente terminou essa explicação, o que são os fundamentos de uma empresa, por que a gente olha o balanço. É importante a gente ver os números de balanço para análise, ver exatamente, fazer uma comparação trimestre a trimestre, ano a ano, semestre a semestre, se essa empresa ela está aumentando, se ela estacionou, se ela está tendo prejuízo, como que isso funciona no mundo do investimento, às vezes, como contextualizar esses números também, porque não basta a gente apenas fazer a nossa série de números, essa empresa está dando prejuízo. Por que ela está dando prejuízo? Porque realmente ela não sabe administrar o dinheiro que entra ou porque ela está endividada para aumentar o seu nicho de mercado, o seu campo, o seu espaço dentro do mercado que ela ocupa. É importante a gente ter essa análise mais fina do que acontece em termos de mercado econômico, e o mundo dos investimentos. Só um minuto, por favor, estou fazendo uma resposta aqui no chat. Bom, deixa eu retomar o fio da minha. Tá, sobre como funciona esse tipo de comparativo para a gente perceber quais são as notícias do meio. Uma outra ferramenta que auxilia o investidor nesse tipo de análise é a análise gráfica do ativo. A partir do momento em que eu tenho uma inserção de uma ação no mercado, tem como eu transformá-la em gráfico a partir do seu preço, a partir da quantidade do volume de negociações que é feito, diário, semanal, mensal, e esses dados, eles vão estabelecendo pontos, né, em que eu posso comprar, em que eu posso vender, para maximizar os lucros de quem está investindo. Tudo bem até aqui? Ok, então tá. A análise gráfica, ela é melhor, pior ou igual à análise fundamentalista? Veja bem, elas complementam a informação que você tem. Lembrando que dentro do mercado de ações, cada investidor tem a sua estratégia. E quem define qual é a melhor estratégia para si? Cada investidor, ou seja, você, eu, o Pedro, o Bruno, a Laura, a Diana, o Lucas, a Ana Luísa. Cada um sabe o porquê quer investir. Eu já perguntei isso para vocês. Por que vocês querem dinheiro? O que dinheiro representa para vocês? Mas eu acho que eu nunca obtive uma resposta. A mesma coisa acontece em relação a investimentos. Por que você quer investir? Quais são os seus planos? Quais são suas metas? Quais são os seus sonhos? Então, o que você pretende com isso? E é a partir da resposta a essa pergunta que a gente consegue definir melhor qual é a nossa estratégia dentro do mercado de ações, dentro do investimento com ações. E é óbvio que se num dia a gente consegue responder que temos uma meta de curto prazo, uma meta de longo prazo, ou outra de longo prazo, né, isso pode mudar com o tempo.
a partir do momento que se mudam desejos e vontades. Mas é importante a gente estar em contato com isso e perceber que o dinheiro, acho que isso é uma das coisas mais importantes. O dinheiro não é um fim em si mesmo. Tá? Se precisa de dinheiro para algo, se precisa de dinheiro para ter determinada meta, se precisa de dinheiro, por exemplo, não sei se daqui a algum tempo estarão já seus 20 e poucos anos, para ter o meu primeiro carro, para, não sei, para fazer uma viagem bacana, para N coisas, né? Mas se precisa do econômico para dar voz a determinados sonhos, a determinadas vontades. Mas não é apenas entesourar por si. Então, você simplesmente juntar o dinheiro por juntar dinheiro também não tem muito sentido. Tá? É importante a gente prestar atenção nesses detalhes. Prestar atenção nisso, porque senão a gente corre o risco de perder, de certo modo, uma parte da nossa humanidade. Eu não sei se vocês conhecem uma música do Barão Vermelho, do Frejá, na verdade, agora. Barão Vermelho. Aquela desejo que você tenha quem amar, pois quando estiver bem cansado, exista ainda amor para recomeçar, para recomeçar. Não sei se vocês conhecem essa música, se vocês já ouviram. Mas tem um refrão que é bem interessante, que fala: desejo que você ganhe dinheiro também, mas que você mostre a ele quem é o dono de quem. Tá? Então, reflitam sobre isso, porque é importante. Bom, vamos para a nossa aula, então. E eu vou dividir um slide com vocês, porque hoje a gente vai falar de 3 teorias básicas em relação à análise gráfica. As 3 teorias são a teoria de Down, a teoria das ondas de Elliott e o Candlestick. Vamos lá. A primeira coisa que nós temos aqui, tá? E que eu já adiantei o assunto para vocês, é que a análise gráfica ou técnica, ela vai interpretar os dados do mercado para antecipar o movimento futuro dos preços. Ela vai considerar 3 dados técnicos disponibilizados pelas bolsas de valores de todo mundo, que são preço, volume de negociação, quantidade da negociação de determinado papel, de determinados papéis, e os contratos em aberto de determinado ativo ou ação. No caso, a gente está falando com ação, mas pode ser outras coisas também. Bom, os adeptos desse tipo de análise costumam considerar 3 fatores. Que tudo se encontra na formação do preço de uma ação, desde fundamentos da empresa, que a gente viu nas últimas aulas, até variáveis políticas, econômicas e sociais que estão completamente fora do controle da gestão da empresa. Os preços, eles movem-se em tendência, e representar os preços de uma ação em um gráfico ajudaria a identificar essas tendências. E 3, os preços também refletem variáveis psicológicas inatas a nós, seres humanos. Assim como os padrões de comportamento dos seres humanos repetem ações bem-sucedidas do passado no presente, os preços das ações também replicariam este comportamento em suas variações. Qual é o problema disso aqui? O mercado, assim, por mais que a gente procure padrões para acontecer, em 2016 o preço do papel, o gráfico do Azul 4 estava lá embaixo em 2020, estava lá embaixo. Ele teve um pico em 2018, então a cada 2 anos ele fica nesse sobe e desce. Seria ótimo que as coisas fossem dessa maneira, mas não é, tá?
Não é porque algo deu certo no passado que quer dizer que vai acontecer do mesmo jeito no futuro. E o mercado financeiro, nesse ponto, é o que melhor exemplifica essa realidade. Tá? E aí alguém vai me perguntar, Regiane, então por que a gente está estudando análise gráfica, ou vendo análise gráfica, ou vendo os fundamentos de uma empresa para o mercado de ações, para a gente prever ou pensar em algumas alternativas? Prever não, mas pensar sim, quais são as possibilidades que podem ocorrer. E aí, quando a gente fala em possibilidades, elas são isso. Qual é a maior probabilidade de determinado caminho que você traçar acontecer? Não quer dizer que vai acontecer, mas quer dizer que a sua chance de acerto é maior. Tá? Então, fiquem com esta dica. Posto isso, análise gráfica, fazer análise gráfica de uma ação significa olhar para possibilidades. Não quer dizer que é certeza, mas qual é a possibilidade maior de determinada coisa acontecer? E não o que está previsto. Você vê o gráfico não significa que é uma certeza. É uma probabilidade. Tá? Então, isso é uma ferramenta a mais para o investidor. E aí a gente entra na primeira teoria, que é a teoria de Down. Down era um jornalista, o nome dele era Charles Down, e ele compilou um índice que abrangia no final do século XIX o desempenho das ações das 12 maiores companhias estadunidenses ao final daquele século. Então, ele, ao longo do tempo, esse índice se tornou um dos principais indicadores de movimento do mercado e serviu de base para a formulação da teoria dele. O que é essa teoria? Que tudo afeta na demanda e oferta do mercado e tudo é refletido nos preços e que os preços eles vão continuar subindo ad eternum até encontrar uma barreira, tá? Ou descendo também, vão descer, cair, cair, cair até encontrar algo que o faça mudar de direção, faça subir ou faça descer, tá? E nesse sentido, então, para ficar a coisa mais simples, Down determinava que o mercado se movia em ondas, tá? E o movimento das marés, os movimentos das marés ilustravam a maneira como os preços se movimentavam dentro do mercado financeiro. Então, sim, existem ondas, tá? Então, no primeiro momento, uma primeira onda avança até um determinado ponto, ela perde sua força e recua para ir além do ponto alcançado, recua, vai de novo além, recua, vai de novo além. E aí, nesse movimento de maré, o investidor, ele procuraria ver qual é o melhor ponto de entrada e qual é o melhor ponto de saída do ativo, de acordo com a força, tá? Seja aí ele entrando comprado ou vendido. Bom, não dá simplesmente para entrar no movimento da maré, mas sim verificar. Essa é a primeira coisa que tem que se olhar, como que é essa movimentação e qual é a quantidade de ações vendidas ou de ações negociadas, né, não vendidas, mas de ações negociadas para ver se realmente eu entro de uma determinada maneira ou não. Tá? Então, já temos aí duas informações. Eu tenho que verificar o volume e eu tenho que verificar a direção do mercado. E aí, olha só. Aqui eu trouxe dois exemplos. Né? Como perceber esse movimento ondulatório? Aqui, olha só. Eu tenho o primeiro gráfico, em que eu tenho uma onda 1, que tem um recuo, uma onda 2, seria a onda A aqui. Ela fez um super recuo, maior do que esse primeiro, mas quando ela fez esse super recuo, eu não consegui subir para o topo, né, acima desse topo alto, que indica que houve uma mudança de direção por qualquer motivo aqui. E aí eu tenho uma queda, tá? Indicando aqui qual seria o ponto de venda, seguindo essa teoria, aqui, no momento em que atinge esse B aqui, esse S de céu. E a onda 2, quer dizer, o gráfico 2 indicaria algo diferente, né? Eu tenho uma primeira onda, um recuo, uma segunda onda em A, um recuo em B,
Só que aqui houve uma força maior e a onda C ela foi maior do que o pico em A. Então, só que dessa vez recuou, porque aconteceu alguma coisa aqui que fez o mercado mudar de direção, ou fez ele cair, né, em relação a essa ação hipotética. E aí, então, a gente tem alguns outros pontos de saída ou de venda dessa ação para quem fosse o investidor dela. B, olha, a linha tracejada, e D, que seria o ponto 2 de saída. Tudo bem até aqui? Eu estou compartilhando tela e não dá para eu ver exatamente o que vocês estão colocando. Então, se vocês quiserem colocar no chat, eu acho que vai ficar mais fácil. Tá bom? Bom, vou passar adiante aqui. A próxima teoria é a teoria das ondas de Elliott. Tá? E o que ele vai pegar um pouco a questão do Down, do Charles Down, em relação às ondas em si, né? Esse movimento das marés. Porque ele vai afirmar que todas as ações do mercado seguem um ritmo repetitivo, dessa vez de 5 ondas na direção da tendência principal, seja ela de alta, seja ela de baixa, seguida por 3 ondas de correção. Tá? Então, se eu estou numa tendência de alta, eu tenho 5 ondas que sobem, e a correção seria a queda de 3 ondas. Se eu estou numa tendência de baixa, seriam 5 ondas de baixa, uma correção para 3 ondas subindo, e aí nova baixa de 5 ondas, e assim sucessivamente. Tá? E aí, quando o recuo de 3 ondas está completo, se inicia um outro avanço de 5 ondas. E assim por diante, até ocorrer uma inversão na tendência. Acontece alguma coisa, alguma notícia importante, seja em relação à própria empresa, em relação à economia, em relação à política, que faz com que essa ação se valorize ou desvalorize, e aí se inverta. Se ela estava numa tendência de baixa, ela vai para alta, se estava em alta, vai para baixo. Não se preocupem em relação a alguns termos, porque na próxima aula a gente vai falar somente de indicadores de análise gráfica. Então, vocês vão pegar isso com tranquilidade. Neste exemplozinho aqui ao lado, as ondas de avanço, olha só, estão indicadas pelos números, enquanto as ondas de recuo por letras. Se a gente olhar bem, a gente está verificando aqui, a gente está vendo aqui uma tendência de alta, porque as minhas 5 ondas estão subindo e as 3 ondas corretivas A, B e C descendo. A partir desse ponto, se eu fosse continuar esse gráfico, eu ia ter mais 5 ondas subindo aqui para fora da minha tela, que não tem como eu mostrar mais. Tá? E aí, eu tenho, tá? De acordo com a perspectiva, interpretação e tudo mais, perceber cada avanço de 5 ondas como uma só onda de avanço. Depende do tamanho do zoom que eu dou no meu gráfico. Tá? Então, olha só, eu coloquei um gráfico aqui de um ativo para vocês verem, que é dessa ação GGBR4, é a metalúrgica Gerdau, tá? Em 4 de fevereiro de 2018. Olha só. E aí fica a minha perguntinha para vocês. Vocês conseguem identificar as ondas aí nesse gráfico? Vocês podem abrir onde que tem as ondas aí que vocês conseguem ver. Se vocês conseguem ver. Pode mandar pelo chat ou pode abrir o áudio também, tá bom? Ó, enquanto vocês não respondem, eu vou passando adiante, tá? E a última coisa que nós iremos falar hoje, pelo menos em termos de teoria, é o candlestick, cuja origem técnica gráfica é do Japão, é japonesa, e os seus primeiros estudos foram datados ainda no século XVIII,
tá? Nas antigas bolsas de arroz de Osaka, a gente já comentou sobre essa bolsa quando falamos do surgimento da Bolsa de Valores. Podem retomar este material lá na nossa aba Estude Aqui. O uso do candlestick no Ocidente é bem mais recente, mas ele se tornou bem difundido no nosso século. Em inglês, candlestick significa candelabro, e olha só, o nome vem justamente do formato que assume, tá? Tudo isso que vocês estão vendo nesse gráfico aqui são candles, ou velas, né? As vermelhas aqui, acho que não tem como eu dar zoom. Olha só. As vermelhas são candles de baixa, ou seja, são os dias em que essa ação ela teve seu preço diminuído de acordo com o mercado. E as brancas são os candles de alta, ou seja, quando naquele pregão específico de um dia o valor da ação subiu. Tá? Vou voltar aqui. Isso. Ok. Então, nesse sentido, tá? O candle de alta e o candle de baixa, tanto faz, mas o candle sempre indica a formação dos preços dentro de um período que é um pregão em si. Aqui, a vela branca, tá? Ela representa um candle ou um pregão em que essa ação foi valorizada. E aí eu tenho 4 dados básicos que elas vão representar. Aqui a base é o preço de abertura. No dia, começou o pregão, começou abrindo em quanto? O topo aqui é o fechamento, quando terminou o pregão às 5 horas. 5 horas. Qual foi a última negociação do dia? Esse valor é marcado aqui, por esse preço. A abertura é a primeira negociação do dia. Agora, a variação não o preço de abertura e fechamento não significa que varia somente entre eles. Os pavios em cima e embaixo marcam isso também, que houve variação maior e houve variação maior ou menor que isso. Enfim, quando eu tenho um pavio embaixo, aqui, eu tenho o preço mínimo em que essa foi negociada. Qual é o valor mínimo em que essa ação foi negociada no dia? E aqui, quando o pavio está em cima, qual é o valor máximo em que essa ação foi negociada no dia? Tá? Então, no candle de alta, olha só, o preço de fechamento sempre vai ser maior do que o preço de abertura. Se a gente passar para o candle de baixa, ele vai ser vermelhinho em qualquer outra cor escura. Geralmente o pessoal acaba usando vermelho. Vai ser o contrário. Por quê? O preço está caindo. Então, o preço de abertura vai ser a minha primeira negociação do dia. Vai estar aqui. Mas como os preços vão descer, o meu fechamento, ou o preço da última negociação do dia, vai ser aqui. Também vou ter pavios indicando quais foram os preços máximos e mínimos de negociação? Sim. Aqui, qual é o preço máximo da negociação do dia? Aqui, de novo, o preço mínimo da negociação. Lembrando que o candle de baixo ele sempre vai ter um fechamento menor que o preço de abertura. Tudo bem até aqui? Deu para pegar isso? Tranquilo? Bom, olha só. Aqui tem mais um mapa para vocês verem, tá? Um gráfico, aliás, só que dessa é da Klabin. É uma empresa que trabalha com celulose, tá? Papel, enfim. E aqui, olha só, vocês conseguem ver quais foram os dias de alta e queda da Klabin 11, é uma unit, não é bem uma ação, mas é uma unit. Só de olhar o gráfico, vocês conseguem ver quando caiu e quando subiu?
Podem mandar pelo chat também, tá? Bom, em relação ao conteúdo de hoje, é isso. São essas 3 teorias que eu quero que vocês observem. Por quê? Tendo elas em mente, fica mais fácil vocês entenderem o funcionamento dos próximos indicadores que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Quero mostrar para vocês os exercícios que eu deixei na nossa aba. E se vocês quiserem tirar dúvida dos exercícios da semana passada ou das semanas anteriores, podem também colocar no chat, tá? Para a gente fazer essa revisão. Ou abrir o áudio também, não tem problema nenhum. Né? Aqui. Bom. Nossa, teve gente que já fez tentativa. Bacana. Olha só. Aqui foi dado um gráfico para vocês, né? Pedi para observar a imagem. E já falei que é um gráfico da ação BDSA 3, se não me engano é Banco do Brasil Seguridade. Aqui, análise gráfica ou técnica, a interpretação da ação do mercado para antecipar os movimentos futuros dos preços. Ela leva em consideração 3 dados técnicos disponibilizados pelas bolsas de valores de todo mundo, que são o preço, volume de negociação dos contratos em aberto de determinado ativo. Então, eu já falei para vocês o que é análise gráfica. De maneira concreta, e aí vem a pergunta, o que a imagem permite aferir? Vocês olhando para o gráfico, o que vocês conseguem perceber, né? Que está ali, dado, entendeu? A formação do preço do ativo, BDSA3, desde os fundamentos da empresa até variáveis políticas, econômicas e sociais que fogem ao controle da empresa emissora desse ativo. Tudo que afeta na demanda e oferta do ativo BDSA3 no mercado. As variáveis psicológicas por trás da formação do preço do ativo BDSA3, visível através da variação ondulatória exibida pelo gráfico. A abertura e fechamento diário do ativo BDSA3 de acordo com a indicação dos candles ou o obstáculo que modificou a tendência de alta do ativo BDSA3. O que vocês veem aqui que é possível perceber de maneira concreta? É essa resposta que eu procuro, tá? Lembrando que o gráfico, aqui, ó, tem o período, né? Aqui são meses, dependendo, é o que está sendo marcado, e aqui são os preços, tá? Então, analisem ele, por favor, para fazer essa resposta, para dar essa resposta. Bom, a próxima questão é: a teoria das ondas de Elliott afirma que todas as ações do mercado seguem um ritmo repetitivo de 5 ondas na direção da tendência principal, seguida por 3 ondas corretivas, tanto faz-se em tendência de alta ou de queda. Quando o recuo de 3 ondas está completo, dá-se início a um outro avanço de 5 ondas e assim por diante, até ocorrer uma inversão na tendência. Bom, qual opção melhor exemplifica essa teoria? Então, repara que eu dei a teoria para vocês. Eu descrevi a teoria para vocês. E aí vocês têm que escolher, então, uma imagem que melhor represente essa teoria de forma gráfica. Tá? E aí vocês vão escolher qual é a melhor opção. E a terceira questão, aqui eu tenho a origem do candlestick. O candelabro é japonesa, teve seus primeiros estudos datados ainda no século XVIII, nas antigas bolsas de arroz de Osaka. Seu uso no Ocidente é bem mais recente, mas torna rapidamente difundido em outros séculos. Seu nome se deve, enfim, eu dou aquela explicação básica que eu acabei de dar para vocês.
dei uma imagem e numerei essa imagem. Na imagem a seguir, tem-se a representação de um Kindle de alta. Pela cor, e eu já coloquei aqui também, Kindle de alta. Nesta representação, os números em vermelho representam, respectivamente, 1, 2, 3, 4 e 5. Escolha uma opção. Preço de fechamento igual ao preço de abertura, máxima do dia, fechamento, abertura e mínima do dia. Preço de fechamento igual ao preço de abertura, máxima do dia, abertura, fechamento e mínima do dia. Preço de fechamento menor que preço de abertura, máxima do dia, abertura, fechamento e mínima do dia. Preço de fechamento maior que preço de abertura, máxima do dia, fechamento, abertura e mínima do dia. Preço de fechamento maior que preço de abertura, mínima do dia, abertura, fechamento, máximo do dia. Qual é a opção que vocês escolhem? Tá? Essa é a minha pergunta, de acordo com a numeração e de acordo com a teoria em si. Tá? É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Se vocês pegarem esses fundamentos teóricos, tá? Ok. A gente tinha que aprofundar isso muito mais, sem dúvida. Tá? Mas, tendo essa ideia, sabendo reconhecer a teoria, para aplicar isso para vocês futuramente, tá perfeito. Gente, tem alguma dúvida aqui? Tá tranquilo? Olha só, me perguntaram no chat se nós teremos avaliação nesse quarto bimestre. Sim, nós teremos avaliação também neste quarto bimestre. Tá? De novo, quando a gente teve a avaliação no terceiro, não era aquilo que eu tinha programado no início do ano, tanto é que primeiro e segundo bimestre nós não tivemos avaliação, ia ser somente avaliação de atividades contínua, através dos trabalhos, enfim. Porém, dado o baixo engajamento da realização das tarefas, da entrega das atividades, por N motivos, né? A supervisão pedagógica considerou que fosse interessante colocar uma avaliação também, para que houvesse uma maior engajamento no terceiro bimestre. E esse padrão vai se repetir no quarto bimestre. Tá? Lembrem-se, a avaliação ajuda a composição da nota, sim, mas não é só ela que compõe a nota, as atividades também. Então, a gente faz um contrapeso. Façam as atividades, porque vocês já estão aplicando a teoria e a explicação que eu estou contando para vocês. Para quando chegar na hora da avaliação, vocês estarem com esse conteúdo, esse conhecimento mais fresco, tá? E mais correto também na cabeça de vocês. Ok? Sem problemas aqui. Bom, então eu vou terminar agora. Beijos a vocês e até amanhã com